Mas vamos fazer uma pausa, eu quero saber da tua carreira. Você nasce, então... Ah, você quer saber como terminou minha carreira ou como começou minha carreira? Não, quero saber lá do começo, desde o comecinho. Você já queria ser o que você é hoje. Você queria ser jornalista desde criança Sempre. ou não? Desde que eu tinha... Por quê? Influência de algum parente? De alguma... Qual é a tua primeira lembrança disso? Primeira lembrança, tem todo mundo aquela famosa história, né? Onde você estava quando o Kennedy foi assassinado? Exato. Eu lembro. Onde você estava? Eu estava na sala da minha casa, do apartamento lá no Bom Retiro, vendo o Repórter S. Você sabe que Não é da minha época. Isso não é. Repórter S na televisão. Meu pai fala disso. Tá Mas... Repórter Eu quero, era um tipo de um noticiário. Era um noticiário da televisão. Mas era um especial. Não, era o normal. E então, edição extraordinária. Começou a falar do assassinato do Kennedy, né? Que foi durante o dia e tal. E eu sempre gostei. Você era criança? Criança. Eu nasci em 57, eu tinha 6 anos. 6 anos. E você lembra disso? Lembro. Não é? Eu lembro disso e do golpe de 64. Eu vou só dizer. O golpe foi o seguinte. Eu estudei no Colégio Renascença no Bom Retiro. Ali perto da Tiradentes, onde tinha os quartéis da polícia e tal. Aí foi uma maior alegria. Primeiro ano primário, o diretor da escola ele falou: vocês estão liberados, aulas suspensas, né? Porque está tendo um problema e tal. Aí todo mundo bateu palma, né? Viva a Revolução. Viva o golpe, porque a gente foi para casa mais cedo. Porque... mas exato. Para vocês. Não entendia direito nada. Para nós, foi liberado para ir para casa. Mas eu sempre quis. Eu acho que tem uma coisa judaica, que sempre meu filho. Judeu é um cara que sempre estuda, que se informa, está antenado no mundo, sabe? Nossa vida. A gente é meio cosmopolita, nós é uma história. Nossos pais vieram não sei da onde, nós vamos não sei para onde. Vocês têm que estar informados. Estamos ligados. Sabe? Informação para nós é uma arma de sobrevivência. A gente tem que saber o que está acontecendo. Eu sempre me interessei, eu sempre gostei de ler desde de moleque, né? Você é mais... Jornal, tudo. Eu comecei a ler desde o começo, uma coisa que eu adorava, meu pai trazia para casa, Jornal da Tarde do Estadão, que era uma revolução gráfica, visual. Eu sempre gostei de ler jornal, de moleque eu abria. Eu lia primeiro esporte, depois ia para política. Hoje eu não me interessa tanto por esporte. Não lia as tiras? Tirinha também, tudo. Lia tudo, li tudo. Mas eu gostava. Eu adorava também jornal, quando chegava jornal em casa. Desde moleque e sabia que ia ser jornalista. Eu não tinha a menor dúvida sobre opção profissional. Comecei a trabalhar muito cedo ainda. Escrevia bem já? Desde criança ou não? Acho que sim, né? Eu fui editor de jornal. Não, mas de criança. Sabia. Redação. Colava matemática, física. Se garantia no português. Português, história e inglês. Desde moleque. Tá? História também sempre gostou. Sim. Meu pai me obrigou, falou: você vai morrer de fome, jornalista, não sei o quê. Me encheu o saco, me obrigou a fazer vestibular na Fundação Getúlio Vargas, administração da empresa. E aí? Deu vestibular, eu olhei aquela prova, aquelas perguntas de matemática, eu pus tudo letra A. Escolha múltipla, múltipla escolha. E eu consegui entrar porque eu tirei 10 de história, 10 de inglês e não sei de português. Eu entrei, aí começaram as aulas, né, na Fundação Getúlio Vargas, aula de cálculo. Aí eu comecei a chorar, chorei. Aí eu fui pro MASP, ficava vendo os quadros no MASP. Não é para você. Não é para mim, larguei. Depois de um mês, larguei a Fundação Getúlio Vargas. E queria ser jornalista. E aí? Meu pai me obrigou, me obrigou a prestar direito. Eu entrei na São Francisco. Nossa! Mas eu estudava jornalismo na Casa. Já estava estudando, então. Na época, infelizmente, essa coisa woke, para você ser jornalista naquela época, você tem que ter diploma de jornalista. Sim, com certeza. Então, eu queria ser jornalista. A Fundação Casper Libero, na Gazeta, ali na Paulista, você podia fazer em 3 anos. Falei, vou entrar para me livrar logo da faculdade. Eu não vou aprender nada mesmo. Não se aprende nada. Vai ser na prática mesmo? Na prática. Aí, como eu entrei e tal, entrei na São Francisco, até gostava, mas aí comecei a trabalhar como jornalista. E eu comecei a trabalhar na imprensa judaica de São Paulo. Com um moleque, com 17 anos, já estava trabalhando. Fazendo o quê? Matéria? Já da comunidade judaica. Escrevendo, imagine, moleque escrevendo sobre guerra entre Eritreia e Etiópia, Sério? na África do Norte, guerra não sei o quê, do Líbano, e cobrindo essas coisas. Aí entrei em carreira. Aí gostando? Você se encontrou mesmo? Já, isso desde moleque, o começo. Aí eu entrei, já comecei e trabalhei. TV Bandeirantes, fui editor. Da TV Bandeirantes eu fui para a Folha, fiz carreira grande na Folha há muitos anos. Fui editor da Folha, correspondente nos Estados Unidos. Então, estudei nos Estados Unidos. Mas na Folha você entrou fazendo o quê lá? Na área internacional. Na área da editoria internacional. Ainda morando aqui em São Paulo, tudo isso? Em São Paulo, isso ainda nos 1980. Você tinha nascido já? Já tinha 10 anos. 10 anos. E aí eu estive na Folha há muitos anos. Da Folha
numa época da Folha, essa história bacana que eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos de política internacional. Minha área sempre foi política internacional. É o que você gostava, o que... Nunca me interessei por Brasil, nunca, política brasileira. Cobria, se precisava cobrir, mas minha área sempre foi internacional. Eu fiz um mestrado. Você começou a acompanhar a política dos Estados Unidos com que presidente, você lembra? Eu lembro. Profissionalmente. O Carter ainda. Era o Carter? Era o Carter. E aí agora eu vou te pegar. Aí eu cobri bem, como editor, a eleição do Reagan. Cobri o Carter já em 70, porque eu estava na TV Bandeirantes em 77. Eu peguei o começo do governo, eu cubro desde o Carter. Você fuma? Não. Você nunca fumou? Nunca fumei. Então, Por quê? eu tô vendo essa jujuba aqui. Jujubas, olha aqui, ó. Corta pra jujuba aqui, ó. Esse cara tá muito doido, ele vai estar desconectado. Por que eu tô falando de jujuba? E jujuba e cigarro. O sucessor, eu quero ver como você vai ligar o jujuba ao cigarro. O sucessor do Carter, o Reagan, ele começou a comer jujuba para não fumar. Então ele era... E eu como jujuba sem fumar, então não tem nem essa desculpa. Eu já sabia essa história. Aí quando eu vi a jujuba... olha só. Hoje em dia estamos com a enciclopédia britânica aqui, que é o Google, né? E agora o eu dei uma chat GPT de 3 segundos, exatamente. E é isso mesmo? E na posse dele, ele distribuiu jujuba. 3 toneladas e meia. É sério isso? Que nem o Nero distribuía, ele dava jujuba. Olha essa informação, hein, Homer? Agora a gente pode falar aqui. Não é cultura inútil. A gente vai falar aqui. Útil. Por que você tem jujuba? Por causa do Reagan. já criei uma história agora. Tá vendo? Aí eu trabalhei Aí eu tava na Folha, eu gostava muito da Folha. Aí o Otavinho Frias Filho, né? Era amigo dele e tal. E ele falou, porra, você tem que ir pra Moscou. Você tem que cobrir o fim da Guerra Fria lá, no final dos anos 80. Sim. Falei, não posso ir. Por quê? Porque quando eu fui nos Estados Unidos estudar, eu conheci uma mulher na faculdade das Filipinas. Convenci a maluca da minha mulher, a Alma, chama Alma. Filipino não tem nome de espanhol, né? É? É porque era colônia espanhola, 400 anos. Poxa, não sabia. Eles são católicos. Né? Ali eu estou torcendo, o meu lobby é Papa, o Cardeal Tagle. Papa filipino. O pessoal falou que é um dos favoritos. O lobby da minha família, toda a minha família, minhas cunhadas, meus cunhados, o maior lobby. Sabe? Lobby pelo Cardeal Tagle. O pessoal tava fazendo lobby. Olha lá. O que é isso? O Reagan e o Clinton aí? Jujuba. Cadê a Jujuba? Tá lá, meu. É a Jujuba aqui lá? Tá aí. Você tem uma equipe mais inteligente do que você. Os caras foram atrás. Cara. Valeu aí, obrigado. Tá vendo? É uma Jujuba nas cores da bandeira dos Estados Unidos. Vai chamar Jujuba Connection esse episódio. Jujuba Connection. Aí eu conheci na faculdade minha mulher. Convenci a maluca da Alma a vir pro Brasil. Que doideira. Ela veio, a gente fizemos mestrado. Mas você mentiu sobre o Brasil, né? Você falou que era legal. Não tem violência, é tranquilo. Mostrou a foto do Rio e ela veio morar em São Paulo. Cá entre nós, Filipinas é muito... Exato. Né? Nesse ponto. Mas ela gostou daqui? Gostou. De cara? Ela morou aqui 4 anos. E ela chegou no Brasil depois de mais ou menos uns 2 anos de Brasil. Aprendeu, ela fala português melhor do que nós dois juntos. Aí ela falou, não vou para Moscou nem a pau. Agora, aprender russo, ele falou, não vou. Aí eu não quis ficar na Folha, fiquei de comentarista. Teria que ficar lá em Moscou, então. Mas jornalisticamente era correto. Ia ser demais. Era um momento histórico do Gorbachev, o fim da União Soviética. Isso é 88, mais ou menos. Eu não quis ir. Aí eu saí da Folha, como editor internacional, não sei o quê. Trabalhamos sempre na TV Cultura. Editor, foi uma coisa bacana também. Aí resolvi voltar para os Estados Unidos para ficar 4 anos e fazer o doutorado. Eu estou há 36. Então, o que te convenceu a ficar lá? Eu queria estudar. Eu fui fazer o doutorado e eu fui professor de faculdade lá, de relações internacionais, essa área política e tal, não sei o quê. Eu fui em 89. E eu continuei na Folha. Eu era comentarista da Folha de Assuntos Internacionais e tal. E tava legal, não sei o quê e tal. Aí eu falei, putz, esse negócio de doutorado tá me enchendo o saco, sabe? Vida acadêmica e tal. Eu cheguei ali, bati na trave, eu não escrevi a dissertação. Aí de quem eu fui chefe na Folha há muitos anos? O Paulo Francis. Chefe, né? Eu era editor e ele era o correspondente. Era o moleque, era chefe desses caras. Paulo Francis. Quem mais? De Abramo. Um monte de jornalistas, Mauro Santayana, assim, alguns dinossauros vivos ou mortos da imprensa brasileira.
Eu mandava nesses caras todos, era um moleque de 23 anos. Cobrava eles, cadê a... Nosso apelido na Folha era todo muito jovem com o Otávio, nos Menudos na época. Os Menudos, o pessoal nem sabe quem são Menudos. Imagina. Coloca a foto dos Menudos aí, Homer, depois o pessoal entende. Os Menudos eram a equipe que o Otavinho montou para tocar o jornal, né? Era tudo moleque, eu tenho idade do Otavinho. O Otavinho faleceu, grande jornalista, grande amigo, morreu de câncer pancreático. Poxa. Mas nascemos em 57, o Otavinho. E eu conheci o França, eu andava muito bem com o França. Na época, aí ele foi pro Estadão, estava no Estadão, Segunda Folha. Aí ele e o Lucas Mendes tiveram a ideia de fazer um programa, o Manhattan Connection. Aí ele falou, O Lucas estava lá também? já em Nova York. Né? O Lucas sabe que ele foi cobrir o assassinato do presidente, não Kennedy, do Lincoln. É? Sério? Não. Ah, tá. Sei lá, né? Pô, peguei na Olha lá. 1865. Então, Pô, o Francis era o mais alto do pessoal? sempre, Então? É. sempre mais alto, imponente, né? Nossa, Sua Majestade. Né? Nelson Mota. E Nelson esperto, um cara genial, Nelson. Pô. Então eles montaram essa equipe, era o moleque, o mascote, para fazer esse programa. Eu morava ainda perto de Chicago. Então eu fui, ele falou, vamos montar, precisa de um cara, o França é um cara assim, na época ele já era de direita. Pegar um cara meio, ele falou, aquele comunista limonada. Você ia fazer essa Era parte. o comunista limonada, né? E ele chamava de comunista limonada. Ah, tem brincadeira, né? E aí eu fui da equipe original. Mas eu morava perto de Chicago, não estudava. Durante 2 anos eu fiz ponte aérea. Aí eu falei, quer saber, eu vou largar essa porcaria de doutorado. Larguei e mudei para Nova York. Mas Nova York é para gente rica, como o Francis. Foi para New Jersey. Claro. Né? Para Niterói, né? A vista é maravilhosa. E aí, tô lá. Quando começa o Manhattan Programa Connection? 93. 93. E essa equipe original, o Francis morre. Né, Ele morre quando? 97. Então ele fica de 93 a 96. 4 anos. 4 anos. Ele fica... Aí tivemos as outras equipes, entrou o Jabor. Então, mas essa equipe essa foi original. icônica, né? Essa icônica equipe de 93 a 97. Vocês brigavam muito lá no programa, né? Brigava. Tinha umas bate-boca. Depois... Saudáveis, né? Mas era o seguinte: depois a gente ia almoçando e pagava a conta. Ah, então tranquilo. Como que era o Paulo Francis, cara? Que era um cara que adoraria entrevistar aqui. Pô, imagina. Faz uma entrevista posta. Já pensou agora? Vamos agora. Eu não sei. Ele era um cara mais transparente. O que você via no ar era ele. Era um cara autocentrado, extremamente inteligente, culto, sabe? E muito corajoso. Ele é muito corajoso. Ele era muito corajoso, muito polêmico. Pois é, né? Sabe? Então, eu sou muito grato, porque eu devo minha longa vida... Olha lá, os Menudos. Os Menudos, só que... Qual né, que eu pareço? Qual que eu pareço? Você deve ser o Rick. Quem é o Rick? Eu não sei, eu chutei. Tem o Rob, Rick, né? Sabe que é? Eu não sei quem é quem. O problema é que eles têm muito cabelo. Pergunta cabeluda quem é você. Pois é. Mas aí, e o França, essa coragem fenomenal, e ele, obviamente, nós éramos os satélites em torno do Rei Sol. Era uma força absurda, né, de motor. O Lucas negou depois da morte, ele achou que o programa ia acabar. Falou, sem o França, essa coisa não aguenta. Mas o França era o coração do programa, sabe? Ele era politicamente incorreto antes que todo mundo era politicamente correto. Sabe? Ele criou gerações de jornalistas, de pensadores, de polemistas. Né? Então eu respeito, sempre respeitei muito o Francis desde moleque, na verdade. Eu lia desde moleque, eu li o Pasquim. Eu era moleque, eu li o Pasquim, eu tinha 15 anos. Sabe, eu ia comprar correndo Pasquim. Depois ele tinha o Diário da Corte na Folha de São Paulo, nos anos 70 ainda. Sabe, eu sempre fui macaca de auditório, sempre fui tiete do Francis como leitor. Sabe, e a coisa enciclopédica dele, ele chutava muito, obviamente, né? Mas era engraçado. E dizem que um dos motivos da morte dele foi o lance dos processos. Que ele Você já ouviu essa teoria, né? Mas ele estava muito amargurado com o processo da Petrobras. Mas não, ele comia muito um hambúrguer fedorento lá, que ele comia muito. Aquilo não fazia bem. Ia comendo uma deli polonesa, comia umas linguiças também, sabe? Ele não tinha uma vida muito saudável. Era um cara muito sedentário, cheirou muito, bebeu muito. Não, ele estava uma vida normal, ele não bebia. E fumava cigarro no final? Não. Muita cocaína. Mas ainda bebia? Não. Também não? Socialmente, pouquíssimo. Tá. Não era aquela de alcoólatra da boemia carioca, não, isso não. Mas tem um preço, né? Hora paga, ele cobra, era um né? cara relativamente jovem, ele tinha 67 anos. Poxa. Eu já tenho 67. Então... Eu tenho idade do França, pelo amor de Deus. Né? Eu tenho exatamente a idade do França. E não foi. Isso
mexeu muito com ele, abalou ele emocionalmente e tal, mas não foi a causa, né? Eu vi alguém falando isso aqui, uma das causas teria... Tem, mas olha, confie mais Tá, em claro, Caio que e tava Lucas próximo. Mendes, porque a gente convivia com o Fran, muito mais o Lucas do que eu, que sempre foi o companheiro dele desde a época na TV Globo e tal. E aí o programa continuou, a gente conseguiu, a marca ficou forte. Era GNT, começou Era pra GNT, continuou no GNT, aí tinha que trazer um novo Franz, trouxemos o Jabor. O pessoal ainda falando do Franz, como será que ele veria hoje essa direita bolsonarista, né? Eu fico pensando nisso. Nossa, você tá muito inteligente, cara. Você me atropelou. Você ia falar isso? O que você acha? Eu vou trocar. Vem pra cá. Ele, assim, eu tô nas redes sociais, antigamente era Twitter, né? Agora é X, né? Eu chamo de cheater. Cheater. De cheat com Twitter, né? É um cheater, é uma Não, merda. é um esgoto lá. É um esgoto, é um cheater. Eu chamo de... Então, aqueles bolsonaristas, o França ia adorar. Que não ia adorar nada. O bolsonarista é um cara tosco, grosso. Ele ia odiar o Lula, ele sempre odiou o Lula. Nunca escondeu o negócio do Lula, de petista e tal. Ele teve uns negócios estranhos no fim da vida. Ele gostava do Maluf e tal. É mesmo? Ficou meio estranho, né? Mas não, nem a pau. Trump, Bolsonaro, não é a praia dele. Não é a praia dele, não dá. É um negócio muito bizarro, muito brega, cafona, sabe? Não tem nada a ver. Ele preza muito gente culta.